Olá, eu sou Gabriel Ricardo, esse é o Farol da Liberdade. Não sejais ansiosos, como é a pergunta. Olá, eu sou Gabriel Ricardo, esse é o Farol da Liberdade, é um grande prazer ter você comigo em mais um devocional. Essa fase dos devocionais aqui no Farol da Liberdade é basicamente uma maneira de unir os nossos interesses não somente nas linhas ideológicas que defendemos e temos em comum, mas basicamente também como um meio de união espiritual entre nós. E esse é um programa ecumênico. Se você é católico, se você é protestante, se você é copta, se você é ortodoxo, não me importa, a ideia é ter você conosco, para que nós tenhamos esse momento, todas as manhãs, de profunda reflexão na palavra de Deus, para que possamos aplicar esses conceitos em nossa vida. E hoje, o texto que leremos é o texto de Mateus 7, do verso 25 até o 34. É um texto conhecido como o Sermão do Monte, né? Que é basicamente o texto de Mateus 5 até Mateus 7. Então, é como se Jesus estivesse em uma colina, conversando com as pessoas, orientando elas e pregando essas profundas verdades que nós temos acesso graças a esse texto preservado por mais de 2000 anos. Essa Bíblia aqui eu comprei na última semana. A minha Bíblia original é uma Bíblia um pouco maior, as letras são maiores, mas eu comprei para ficar bonitinha, porque a minha é toda rabiscada, é toda troncha, né? Ela já é meio caidinha, então eu optei por comprar esse novo livro para acompanhar aqui com vocês, e ele também tem uma linguagem que é chamada de NVI, né? Nova Versão Internacional. Uma versão agradável e moderna da gente ler estes textos aqui juntos. Então, seguimos. Abra sua Bíblia, o texto de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, depois de Malaquias e antes de Marcos. Então vamos lá. Mateus 7, 25. Portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à própria vida? Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer? Ou, o que vamos beber? Ou, o que vamos vestir? Pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Portanto, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Que texto precioso a respeito de ansiedade. Então, quando nós falamos de técnicas, né, para vencer a ansiedade hoje, muitas pessoas falam para você viver no presente, para que você não tenha excesso de passado, excesso de futuro, e que você viva exatamente o momento. Como ter mecanismos de lidar com isso, né? É muito importante e muito concernente à nossa época essa reflexão. Hoje, 26,8% dos brasileiros são diagnosticados com transtorno de ansiedade, né? Se nós pensarmos em subnotificação, né?
que muito mais pessoas podem ter esse transtorno, você imagina o tamanho desses números na prática. O Rivotril, que é um remédio usado contra a ansiedade, é uma espécie de calmante, é o segundo remédio mais vendido no Brasil. Na frente aí de qualquer outro remédio que você consiga pensar, no xarope para tosse, remédios contra a gripe ou hipoglós para cuidar de assadura de neném. O que vende mais no Brasil, segundo remédio que mais sai nas farmácias hoje, é o Rivotril, para que as pessoas tenham mecanismos de lidar com essa vida que é sistematicamente mais difícil, uma economia ruim, tudo é complicado, tudo é difícil. Então nós temos nos mecanismos de saúde, nos mecanismos médicos, possibilidades de lidar com essa rotina. Então, aqui o nosso Salvador, Cristo, diz para nós o seguinte: os animais, né, a flor, todos eles não pensam no amanhã. Você não vê um pássaro fazendo uma provisão para o inverno. Ele simplesmente vive. E quando chega a estação apropriada, se é muito frio, ele voa e vai para outro lugar. E Deus provê essa inteligência para que ele se mova, para que ele vá para outro lugar e se livre ali do frio, para que salve ali seus ovos, salve ali a sua própria vida. Então, Deus cuida desses animais. Como não cuidaria de nós mesmos? Como não cuidaria das nossas vidas, que são muito mais preciosas, segundo essa própria descrição, do que a vida desses animais, ou essa vida aqui das plantas, né? Então, basicamente, o mecanismo que Deus entrega para nós aqui, através dessa palavra, é que a confiança e o entregar é um mecanismo que faz você fugir da ansiedade. Ainda que você tenha um problema concreto, ainda que você enfrente hoje um episódio grave na sua vida de síndrome do pânico, de ansiedade, aqui o que Cristo nos encoraja é a entregarmos, né? Um filme de muito sucesso, lançado há pouco tempo atrás, o tal do Divertidamente 2, tem ali como a principal protagonista ali, a Riley, né, que tem ali os sentimentos na cabeça dela, que iniciam ali após a sua puberdade, e o sentimento que resolve tomar conta ali do painel de controle da tomada de decisão da Riley durante o filme é a tal da ansiedade, aquele personagem laranjinha doido que fica criando dezenas de cenários possíveis para o futuro, sendo que a maior parte deles sequer acontecerá, né? Tem uma frase muito famosa de um autor chamado Mark Twain, que disse que, parafraseando, tá, eu não sei exatamente a frase, que basicamente eu tive muitas preocupações na minha vida, tive muitos problemas na vida e nem metade deles aconteceram, né? Os cenários em nossa mente nos preocupam mais do que a própria realidade. Então eu encorajo você, aqui no versículo 33, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, tudo que você precisa, comida, bebida, como pagar as contas, como manter tua família de pé, como cuidar de todo mundo, como manter-se socialmente aceito, como manter tua carreira, tudo isso vai ser acrescentado para você. Busque Deus em primeiro lugar e mantenha-se vivendo no presente. Viva hoje, amanhã trará o seu próprio mal e você terá que lidar com ele no futuro, tá? Não por agora. Então, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará consigo mesmo as suas próprias preocupações e basta cada dia o seu próprio mal. Deixa-me orar por você, para que você tenha aí o teu dia adiante, para que você resolva as tuas responsabilidades, o teu trabalho, a tua família, para que você tenha nesse momento aqui uma reflexão onde você aplica essas coisas no seu dia a dia. Vamos lá? Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por esse texto precioso que o Senhor proveu a nós, Pai. Que nós tenhamos as ferramentas, Pai, através do Seu Santo Espírito, para lidar, Senhor, com a ansiedade, com os nossos tempos difíceis, com as nossas preocupações, Senhor. Para que tenhamos em Ti
o fiador definitivo para a nossa rotina, para que tenhamos certeza que, apesar da nossa incapacidade e de nos sentirmos pequenos diante das situações, o Senhor cuida de tudo. E que, até nos cenários mais adversos, o Senhor usa essas situações para nos capacitar e para crescermos no futuro, Senhor. Agradecemos a Ti por isso, Pai. Que possamos refletir no dia de hoje acerca da Tua imensa salvação e dos mecanismos que o Senhor nos traz para enfrentarmos esse mal tão terrível, Senhor, que assola a nossa sociedade, Pai, a ansiedade. Eu agradeço a Ti, pois o Espírito Santo nos capacita para tal, Pai. Em nome de Jesus, amém. É isso, vá para o seu dia menos ansioso, em paz e tranquilo, para que você tenha aí um dia mais bacana, mais na paz, e que você tenha certeza que Deus olha por ti. Até mais.